Qual o segredo da saúde mental? É importante a gente pensar que nem sempre a saúde mental ela vai ter uma fórmula. Na verdade, não tem. O que nós podemos pensar são em formas de como você alcança essa saúde mental. Sabe aquele papo mais ou menos de que você tem uma meta e se você não consegue atingir essa meta, rapidamente algumas pessoas trocam de meta. Mas nem sempre o problema está no seu objetivo. Muitas vezes o problema está no método. Então não troca a meta, troca o método. A saúde mental é mais ou menos assim. Existem várias formas e vários métodos para você conseguir alcançá-la. Mas é importante a gente já pensar na ideia que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, classifica como o que é saúde mental. A saúde mental é um estado de equilíbrio psíquico, físico e social, ou seja, daí a gente já consegue concluir que a saúde mental não é só a ausência de uma doença mental. A saúde mental não é a ausência de doença mental, é muito mais que isso. E o que seria esse muito mais? Autoconhecimento. Do ponto de vista da psicanálise, a gente vai chamar isso de hermenêutica, aquele olhar hermenêutico. Qual que é a melhor forma da gente entender o que está para além do óbvio? O hermenêutica é isso, aquilo que está para além do óbvio. Eu te entrego isso aqui, eu vou fazer você enxergar o que está aqui, por trás do óbvio. Entende? Tem um exemplo que eu gosto muito, que é da Lúcia Helena Galvão, professora de filosofia da Nova Acrópole, Brasil, e ela coloca esse olhar hermenêutico do ponto de vista filosófico, mas que a gente pode aplicar na saúde mental, até porque a filosofia faz parte da saúde mental, no meu ponto de vista, na minha saúde mental pelo menos, e vamos dividir em três. Vamos supor que nós estamos num teatro. E aí existe um primeiro grupo de pessoas que vão entrar no palco, vão ver uma poça d'água, vão chutar essa poça e que se dane, tá nem aí, depois alguém limpa e vão embora. Felizmente grande parte da nossa sociedade hoje. Esse é o primeiro grupo que vai passar pela poça e não vai estar nem aí. Existe um segundo grupo que vai passar pela poça, vai chutar ela e vai falar, opa, temos um problema. Como é que a gente pode resolver esse problema aqui, dessa poça d'água? Bom, então, rodo e pano. Vamos conseguir um rodo e um pano, vamos secar. Aí o que acontece? A poça aparece de novo. Vamos lá e seca. E ela aparece de novo. E o que a gente pode concluir? Não vai resolver o problema. Porque o pano não é para sempre, o rodo não é para sempre e as pessoas não são para sempre. Mas esse é o segundo grupo, melhor intencionado. Tanto no ato do pensar quanto no ato de agir, diferente do primeiro, que não estava nem ali. Porém, existe um terceiro grupo, que esse é o grupo da hermenêutica, esse é o grupo do para além do óbvio, que é, segundo ela, os filósofos. O filósofo no sentido mais elevado da filosofia, que é a filosofia prática, uma vida não refletida de nada vale a pena, a não ser que ela seja vivida através da reflexão. Hannah Arendt, isso é importante. A reflexão não vale absolutamente nada se não for para ser colocada em prática. Então, observe essa reflexão. Vamos para o terceiro grupo? O terceiro grupo passa pela poça, chuta a poça e fala, temos um problema aqui. Como é que eu posso resolver? Rodo e pano. Ok, secamos a primeira vez, resolvemos? Não, a poça apareceu de novo. Então, vem a pergunta, da onde está vindo esta água? Qual que é a origem desse problema? E aí o terceiro grupo olha para cima e percebe que tem uma goteira, um teto. E aí vai lá e conserta. Isso é para além do óbvio. Na nossa vida, nós somos os três grupos. Com relação à nossa saúde mental, nós somos os três grupos. Às vezes a gente negligencia, às vezes a gente faz um pouquinho, mas também não é o suficiente. E às vezes a gente vai lá, mergulha no problema e vamos embora resolver isso. Já que escalar para tampar, buraco na tampa, que é praticamente o que a terapia faz. Uma vida refletida, não posta em prática, não adianta de nada. E eu amo esse exemplo da Lúcia Helena Galvão. Tem uma outra questão muito importante também, da gente pensar na saúde mental com autoconhecimento, que isso vai muito além das linhas da clínica. No meu caso, psicanalista, claro, a gente existe um norte de tratamento. Existe um norte de tratamento. Não uma caixinha, tá? Psicanálise não tá dentro de uma caixa, mas existe um norte. Mas o autoconhecimento, ele vai para além das linhas da terapia. Por isso que eu falo que existem várias formas de você chegar. No meu
ponto de vista, a terapia, ela vai te dar um suporte para você passear aonde você quiser. Porque você sabe que você tem um lugar para retornar, dar vazão para aquilo que dá certo, para aquilo que dá errado. Tem a terapia como forma de você falar dos seus traumas, mas também para você falar das suas conquistas. Então, saúde mental é isso. Saúde mental é para além do óbvio. Saúde mental é a gente olhar a poça d'água e olhar para cima, para querer saber de onde vem. Uma grande questão hoje que traz uma angústia gigante nos jovens, nos adultos, enfim, na sociedade, no ser humano, é a questão da comparação, questão de profissão, não saber o que fazer. Ou eu sou preso e não tenho liberdade nenhuma, né? Preso que eu digo emocionalmente, ou eu me sinto livre demais e eu não sei o que eu faço. Porque eu não sei o que eu gosto. Aristóteles, ele vai colocar uma ideia para nós como o daimon interior. O que seria o daimon interior? Seria a nossa essência, a natureza. E qual é a nossa natureza? Descobrir a nossa natureza. E como que eu faço isso? Me colocando à prova da vida, arriscando, experimentando. É assim que eu descubro a minha natureza. É assim que eu descubro o meu daimon interior. Eu vou dar um exemplo para você, que o seu daimon, a sua essência e natureza, não necessariamente precisa ser a sua profissão. Não precisa ser a sua profissão. E vou dar o meu exemplo. Eu sempre gostei muito de me expressar. Sempre gostei muito de materializar emoções. E durante uma grande parte da minha vida, eu fiz isso através da música. Através da música, aprendendo a tocar o instrumento, compondo. Era assim que eu fazia. Era uma forma que eu dava para minha natureza, de me expressar. Depois eu fui descobrindo que eu também gostava de escrever um livro. Eu virei colunista no site. Quando eu vi, eu tava dando palestra. Depois eu tava dando aula. Percebe como existem várias formas de eu conseguir trabalhar minha natureza, várias formas de eu trabalhar o meu daimon interior, e não apenas uma. Pode ser que eu goste mais de uma, pode ser que eu me identifique mais com uma. Mas o seu daimon, a sua natureza, ela é a essência daquilo que você faz. E esse é um dos exemplos. O meu daimon é me expressar. O meu daimon é buscar explicar alguma coisa, né? Algum sentimento, uma emoção, um livro, um texto. Fazer o que eu estou fazendo exatamente agora. Eu podia estar cantando aqui, mas não tô. Eu podia estar falando uma poesia, mas não. A gente está trocando uma ideia, falando uma questão de conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida. Porque esse é o meu daimon. Então busca o seu daimon, se arrisque na vida para saber qual a sua natureza. Se você não sabe o que quer, saiba o que você não quer, que já é metade do caminho. Pensa nisso, pô, não sei o que eu quero, mas o que você tem certeza do que você não quer? Faz uma lista, vai lá e risca. O que será que tá no seu controle? O que será que não tá no seu controle? Quanto de energia você gasta com aquilo que não está no seu controle? Vou te dar um exemplo, vamos supor que eu quero sair pra correr na rua. Começa a chover. Eu vou ficar puto? O céu tá chovendo. Ou eu saio pra correr na chuva, ou eu arrumo uma coisa melhor pra fazer. Acabou, não tem outra opção. Não tem outra opção. Percebe? Então vamos olhar para além do óbvio em nós. Isso é uma das formas de nós atingirmos a saúde mental. Se você gostou do vídeo, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like e deixa o seu comentário de sugestão de tema ou observações. Se você concordou ou não concordou com esse vídeo, faz parte. Seja livre. Descubra o que é liberdade e aproveite ela. Fé.